Olá, galerinha do nono ano. Quanta saudade de vocês. E aí, como é que estão? Se cuidando? Isso é importante, tanto para vocês quanto os seus familiares, quem você ama. Deixa eu falar um detalhe importante. Nós estamos agora empenhados, como instituição e como professores, a fazer o nosso contato via online, para que você não tenha perdas acadêmicas, né? E assim você possa fazer uma revisão e continuar treinando aí na sua casa, tá ok? Então, esse é o nosso primeiro e-class, tá? Quem está falando é o próprio professor Luciano. E vamos fazer uma revisão matemática, tá? Nós estamos falando sobre radicais e suas operações. Veja, vamos relembrar alguns detalhes. Nesse lado, a gente tem aqui um radical, e do lado esquerdo aqui, ó, temos o índice, que é aquele valorzinho que vai dentro do radical, né? E depois temos essa parte aqui que se chama radical, e aqui o número que vai dentro, radicando, tá ok? O que temos que lembrar? Que todo radical, ele é feito através da fatoração, né? Que é o princípio que a gente usa para fazer todas as propriedades com as contas dos radicais. Então vamos pegar um exemplo assim, ó. Raiz quadrada, raiz cúbica, de 125. Você vai pegar o 125 e fatora. Professor, mas por quem eu fatoro? Você tem que lembrar do conceito dos números primos, né? É como se fosse o MMC. Veja, os primos são 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinitamente, tá? Um detalhe importante, a gente acaba não usando porque nessa questão da lógica do MMC ele não funciona, que tem algum valor que altere, né? Então o 125, você vai olhar pelos critérios de divisibilidade. Veja, aqui dá para dividir por 5, né? Porque o final dele é 5. Embora, se você fizer o teste aqui, ó, 5 mais 2 mais 1, vai te dar 8. Não dá para dividir por 3, somente por 5. Então, fazendo aquela divisão rápida que eu ensinei para vocês, ó, 1 não dá para dividir por 5, mas 12 dá. 5 vezes 2, 10. Para 12 faltam 2. Vou colocar esse 2 aqui. Formou um novo número, 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. Depois 5 vai dar 5, 5 vai dar 1. Concorda? O que acontece? O índice aqui é que determina de quantos e quantos que eu vou agrupar. Olha aqui, ó. Se eu separar de 3 aqui, ó, eu tenho o trio do algarismo 5. Então, ou seja, a raiz cúbica de 125 é o próprio 5. Por que, professor? Se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5, eu volto no 125. Ok? Lembraram da fatoração? Então vamos prosseguir. Alguns lembretes importantes que você tem que ter, né? Sobre quadrado perfeito. Como é que eu faço isso aqui? Você vai pegar um número, vamos supor, eu quero saber o quadrado perfeito, maior quadrado perfeito de 76. Você vai pegar o 76 e utilizar o método da fatoração, né? Vocês conhecem mais como MMC, mas é fatoração. Veja, é par, dá para dividir por 2. 2 vezes 3, 6, para 7 falta 1. 16 dividido por 2 vai me dar 8. Tudo bem? Dá para dividir por 2 novamente. 3 dividido por 2 vai me dar 1. 2 vezes 1, 2 para 3 falta 1. E 18 dividido por 2 vai me dar 9. 9, aqui formou o 19, né? O 19 ele é primo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. 19 vai dar para dividir por 19, resulta em 1. O que você vai fazer? Quadrado perfeito, lembra? Quadrado perfeito é a mesma coisa que tem isso aqui, né? O raiz quadrada. Você vai separar. Eu tenho o par do algarismo 2. Então, concorda que eu tenho aqui 2 ao quadrado? Então, o que acontece? Se eu tenho 2 ao quadrado, o meu maior quadrado perfeito, nesse caso, para esse número, será o próprio 4. Tá ok? Vamos fazer um outro lembrete aqui. Quando eu estou fazendo a parte de área, eu tenho que lembrar que eu tenho essa situação. Eu quero calcular a área é base vezes altura ou lado vezes lado, né? Nesse caso aqui é base vezes altura porque é um retângulo, tudo bem?
Mas o conceito é o mesmo que se fosse de um quadrado. Você vai pegar aqui, ó, raiz quadrada de 19 menos 4 vezes raiz quadrada de 19 mais 4. Você vai fazer aqui aquele atalho que eu ensinei para vocês. Multiplica esse com esse. Raiz quadrada de 19 vezes raiz quadrada de 19 vai dar o próprio 19. Lembra que todo número, vamos supor aqui, fazer um exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que vai ser o próprio 2. Ou seja, toda vez que eu multiplico um número por ele mesmo, vai ser o próprio número sem a raiz. Tudo bem? Depois, 4 vezes 4. 1 é menos, 1 é mais. Então vai ficar o sinal de menos. E 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Aí você vai fazer lá 19 menos 16, que a área vai ser 3. Um detalhe importante, pessoal. Relembrando de um conceito simples e básico, mas que é sempre importante a gente lembrar. Eu tenho aqui as regras dos sinais da multiplicação. Sinais iguais fica o positivo, certo? E sinais diferentes, opostos, fica sempre negativo. Isso somente para multiplicação e divisão. Tudo bem? Seguindo, outro lembrete importante que vocês estão aprendendo sobre Teorema de Pitágoras, né? O que acontece? Eu tenho aqui, vamos colocar aqui um exemplo, raiz de 36. Né? E aqui nós temos que achar esse valor. E aqui raiz de 25. Você primeiro tem que lembrar lá daquela fórmula chamada Ipcat-Cat. Lembra? Que eu falei para vocês? Grava do Ipcat-Cat. Lembra do chocolate? Ou seja, tudo ao quadrado. Resolvendo aqui, né? Fica a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Primeiro passo é você identificar quem são os elementos. Vamos supor, quem é a hipotenusa? Você vai olhar a parte maior do triângulo. Essa é a parte maior. Então a hipotenusa é o próprio 36. Concorda? Se eu achei a hipotenusa que é a parte maior do triângulo, o resto é cateto. Depois, você vai substituir na fórmula lá. Aqui pede hipotenusa, então você vai substituir por raiz de 36 ao quadrado. E depois você vai substituir os catetos, né? Respectivamente é x ao quadrado mais raiz de 25 ao quadrado. Lembra? A gente cancela esse com esse, então fica aqui 36. X ao quadrado eu deixo quietinho lá. Este eu cancelo com este. Fica 25. Para que eu consiga fazer aqui a conta, eu tenho que isolar o x. Então esse vai passar para cá, trocando o sinal, como uma equação de primeiro grau. Tudo bem? O que é mais fica para menos. Fazendo a continha aqui, fica x ao quadrado igual a 11. E depois você põe lá. Quando você tira aqui esse quadrado, você vai transformar ele em raiz. X igual a raiz quadrada de 11. Nesse caso, a raiz quadrada vai dar número com vírgula, certo? Mas caso você tenha como resolver, vamos supor que deu raiz quadrada de 9, e você resolve, né, colocando 3. Mas nesse caso, como deu com vírgula, você pode deixar assim, ok? Então, só relembrando esses conceitos. E tem mais um outro conceito que eu queria falar para vocês. Vamos supor que eu tenho um reservatório, né? Reservatório. E eu digo para vocês que o volume dele é 216 metros cúbicos. E aí a pergunta fica, qual é a largura, ou altura, ou comprimento do reservatório? Ora, se é um cubo perfeito, né? Você imagina aqui, ó, tem um cubo perfeito. O que acontece? Eu tenho 3 medidas que se multiplicam para achar o volume. Então eu vou calcular o quê? A raiz cúbica de 216. Como é que eu faço, professor? De novo a fatoração. Vamos lá. É número par, dá para dividir por 2. 2 vezes 1, 2. Fechou, certo? 1, dá para dividir por 2? Não, põe o 0. 6 dividido por... vai ser 16, tá? Esse eu vou juntar com esse. 16 dividido por 2 vai me dar 8.
Continuo dividindo por 2, vai dar 54, 2, 27, depois vai ser por 3, 9, 3, 3, 3, 1. Tudo bem? Feito isso, você vai separar o quê? De 3 em 3. Olha lá, eu tenho um trio do algarismo 2 e um trio do algarismo 3. É só você fazer 3 vezes 2 que você chega no resultado 6. Prova real, professor, como é que eu sei que está certa essa conta? Você coloca aqui, ó, não são 3 dimensões, né? 3D, 6, 6 e 6. Se você fizer aqui, ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai te dar 216. Ou seja, você achou através desse caminho qual é a medida da largura, né, desse cubo, desse reservatório. Tá ok? Na parte 2 eu vou começar a fazer a resolução dos exercícios. Até mais!